Nós vamos ser bem práticos e objetivos na nossa apresentação. Como vocês já sabem, nós fizemos na eleição passada essa situação com todos os candidatos a prefeito. Dessa vez, por deliberação da plenária, nós tivemos então a decisão de fazer no segundo turno. Então nós estamos convidamos e fomos prontamente aceitos a presença do prefeito João Ivo para hoje e do candidato Silvio Barros para amanhã, às 18h30, nesse mesmo local e hora. Nós temos então a situação de apresentar as questões, todas elas no sentido do desenvolvimento econômico, que é o foco do nosso conselho, que é o foco do nosso trabalho, que é o foco do conselho assessorando a administração municipal nos projetos de desenvolvimento econômico da cidade, integrando as entidades nesse sentido. Então, dentro desse contexto é que nós formulamos algumas questões que nós vamos colocar para vocês. Todos os conselheiros receberam os seus e-mails, mas nós vamos colocar agora e eu vou ler as perguntas e o prefeito vai fazer as suas considerações a respeito. O procedimento será da seguinte forma: nós teremos um tempo inicial, o prefeito palavra livre para que ele argumente sobre a sua candidatura, depois nós partimos às perguntas. Seria dessa forma. Antes disso, eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo Costa Bruno para que subisse junto a nós. Ele representa o SER, Sociedade Eticamente Responsável, e eu gostaria de passar a palavra, então, para que, nesse início de apresentação, que o SER, que está conosco nesse evento, vamos dizer assim, ou nessa questão, possa fazer a entrega de um documento que ele vai explicitar agora. Por favor, doutor Ricardo. Boa noite. É uma grande satisfação que a Sociedade Eticamente Responsável de Maringá participa de um evento tão importante, onde o futuro de uma comunidade está sendo discutido, e inclusive com a presença das lideranças e das futuras lideranças da nossa comunidade. Bom, então, iniciamos, não sei se vocês ouviram direito, mas uma boa noite então a todos. A SER Maringá, Sociedade Eticamente Responsável, tem uma grande satisfação em participar de uma reunião tão importante como esta, onde o futuro de uma comunidade está sendo discutida abertamente com as lideranças e futuras lideranças da nossa comunidade. A SER Maringá é uma associação civil sem fins econômicos e sem vinculação partidária, mas que tem como objetivo o exercício efetivo da ética e da cidadania. E nesse passo é que ela elaborou um termo de compromisso ético com a comunidade aos dois candidatos a prefeito da nossa cidade. E hoje, então, nós vamos ler dessa forma o termo de compromisso ético, focado exatamente na questão da transparência que deve existir na administração pública, em que pese o próprio ordenamento jurídico, a Constituição Federal de 88, assim determinar, nós sabemos que na prática esta transparência ela pode ser melhor efetivada conforme o interesse do administrador público. Então, dentro deste termo de compromisso, nós temos algumas condutas que nós gostaríamos que os administradores, que os futuros administradores assim o fizessem. Como, por exemplo, que seja fornecida prontamente todas as informações requeridas pelos cidadãos, entidades não governamentais e o próprio Ministério Público, que coíba o uso de quaisquer recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, que forneça mensalmente a lista de todos os pagamentos feitos individualmente pelos órgãos da Prefeitura, incluindo verbas de saúde, Fundef, mesmo que a origem da verba tenha vinculações com a administração estadual ou federal, com valores, os nomes dos beneficiários, CNPJ e CPF, e a título de que foi feito o pagamento. Que seja levada ao conhecimento do Ministério Público e às autoridades constituídas a apuração de qualquer suspeita de desvio de recursos que recaia sobre membros da administração pública ou dos órgãos públicos sob o seu comando. Que coloque à disposição da população, até 2 anos após assumir o mandato, em sítio próprio para acesso via internet, todas as informações requeridas pelos órgãos fiscalizadores da administração pública. Que promova uma reestruturação administrativa na Prefeitura para melhor eficiência aos serviços e assim reduzir os custos
da máquina administrativa, evitando-se contratações desnecessárias de pessoal. Agir com absoluta isenção dos procedimentos licitatórios, não favorecendo parentes e amigos em aquisições e licitações de qualquer órgão da Prefeitura. Não contratar parentes até terceiro grau em cargos de confiança. Adotar orçamento democrático, promovendo audiências para a priorização na alocação dos recursos da Prefeitura. Apoiar a alteração na lei orgânica do município e regimento interno da Câmara Municipal para adoção do voto aberto pela Câmara Municipal em todas as matérias. Utilizar os serviços de entidades qualificadas e independentes na eventualidade de realização de concursos públicos para a contratação de funcionários. Não utilizar órgãos, funcionários e equipamentos da administração pública em proveito próprio ou de terceiros. Permitir a qualquer momento a realização de auditorias solicitadas pelo Ministério Público, Câmara de Vereadores e entidades representativas para a verificação de contas e documentos. O compromisso apresentado é firmado segundo o entendimento de que é dever imprescindível do administrador prestar contas de seus atos aos cidadãos, maiormente em se tratando de contas públicas, eis que é nesse campo onde se comprova a arrecadação obtida e o que foi gasto na melhoria da qualidade de vida dos administrados. A plena ciência dos atos administrativos, assim como a clareza de critérios e de procedimentos adotados, devem prevalecer, como complemento de eficácia dos atos destinados à produção de efeitos externos e como instrumento para permitir a fiscalização pelo povo e pela Câmara de Vereadores do gerenciamento da coisa pública. É nesse passo, então, que a Ser Maringá vem sugerir condutas em que venham, então, a tornar claro toda a atitude e todo o mecanismo da administração pública, para que a sociedade possa, então, exercer efetivamente a sua cidadania. Assim eu passo, então, ao senhor João Ivo Calef, prefeito municipal de Maringá e candidato à reeleição, uma cópia desse termo de compromisso, para que o senhor faça a sua avaliação sobre esse compromisso que nós da Ser Maringá gostaríamos que o senhor firmasse. Ok? Muito obrigado. Doutor Ricardo, obrigado então. E a gente está hermanado nessas questões. Eu acho que o ser hoje já é uma realidade e tem feito um trabalho de desenvolvimento muito grande que todos nós, todas as entidades, nós devemos estar apoiando, participando e referendando essas questões, porque acho que nós não podemos mais ter situações como nós tivemos no passado em nossa cidade. Eu quero registrar o telegrama recebido do senador Osmar Dias, lamentando não estar presente nem hoje nem amanhã por compromissos no Senado Federal. Então, Senado Federal, senador Osmar Dias. Nós fizemos pelo CODEM um trabalho chamado Convergência Governamental, onde nós colocamos as nossas questões, tanto ao candidato João Ivo Calef, quanto ao candidato Silvio Barros. Nós fizemos a entrega semana passada, formalmente pelo CODEM, e entregamos esse trabalho, Convergência Governamental, onde nós colocamos as ações para a área de serviços, a área de indústria, a área de comércio, a área de atração de investimentos, colocando o pensamento de todos esses trabalhos que nesses anos todos a gente vem trabalhando junto com a administração pública nas questões do desenvolvimento econômico. Dentro desse trabalho, nós colocamos algumas situações e dele nós tiramos, então, questionamentos que nós vamos fazer agora ao prefeito e candidato João Ivo. Então, a palavra passa, então, ao prefeito João Ivo, que vai ter um tempo inicial para fazer a consideração e depois nós passaremos as perguntas. Prefeito, a palavra é sua. Tem o microfone lá, se não tiver bom. Ok. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, do jeito petista de hoje de cumprimentar, né? Todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, eu me sinto em casa.